posso mandar para você? Tá, obrigada. Porque nós gravamos sempre e subimos pela YouTube. Sim. Então, Roberta, você pode iniciar? Tá bom. Primeiro, boa noite, né, a todos e todas. Boa noite. Que eu queria agradecer, né, o convite para poder falar um pouquinho da minha experiência com cuidados paliativos. Eu sei que é um tema difícil para muitas pessoas, mas eu sei também que é muito importante, porque para quem tem que passar por essas situações, né, terem um pouquinho mais de entendimento, de conhecimento do que é e dos benefícios que traz para a pessoa que tem alguma dificuldade, que precisa realmente desses cuidados. Meu nome é Roberta Muriel, eu sou professora de formação, trabalho na área de educação há 25 anos e tive um filho, né? Tenho ainda, né? Que ainda é meu, não está mais aqui, mas é meu, que precisou de cuidados paliativos. O Pedro, ele teve uma doença que é uma distrofia muscular tipo espinha rígida. E era uma doença muito rara, né? Muito rara. E a gente não tinha muito como saber prognóstico. Buscamos em vários lugares, mas o prognóstico era algo que ninguém sabia realmente. E aí ele se desenvolveu, se transformou numa pessoa com muita autonomia, né, mesmo com todas as dificuldades. Eu não tenho nenhuma falsa modéstia de dizer que é um poeta maravilhoso, né, que tem vários projetos de poesia. Ele se formou na PUC Minas, ia todo dia com a cadeira dele, descia, pegava o metrô e foi 5 anos sozinho na PUC, se formou em Relações Internacionais. Eu só fui no dia da matrícula, porque normalmente com eles eu vou matricular, e no dia da colação de grau. Então, e ele tinha muitos amigos, muitas pessoas na PUC. A doença dele se desenvolveu, ele foi perdendo, né? Como é uma doença progressiva, ele foi perdendo os movimentos e a capacidade de algumas funções, né? Umas funcionalidades. Uma delas, a respiração. Então, o Pedro, no final de vida, ou não só no final, de alguns anos para cá, ele usava um aparelho, né, um BiPAP, 24 horas. E com o aparelho, ele ia para todos os lugares, né? Fomos para a Itália, foi para a Patagônia, enfim. O Pedro viveu, né? Ele viveu intensamente e muito, e acredito que mais do que eu e do que muitas pessoas, porque ele tinha uma vida muito intensa, muito ativa, né? Muito rica. Ele teve uma vida muito rica, muito bonita, aproveitando cada minuto, entendendo um pouco da sua finitude, mais do que a gente entende normalmente. Porque a gente acha que a gente vai viver para sempre, mas o amanhã é só uma ilusão. A gente só tem o hoje mesmo. Então, amanhã ninguém sabe. Mas como ele já tinha uma sentença, né? Os médicos falavam que ele ia viver até 10 anos, até 15, depois era um milagre passar de 20, enfim, ele viveu até os 35 anos. E viveu intensamente até os 35 anos. Eu falo que o Pedro nunca foi doente. Ele adoeceu nos últimos 8 meses antes da partida dele. Aí sim, ele teve dores, muita falta de ar e muita dificuldade, e quis procurar cuidados paliativos, indicado pelo meu outro filho, que é médico.
Felipe. E quando o Felipe falou com o Pedro, né, e falou comigo, eu vou ser bastante sincera, que eu assustei muito, porque a gente já tinha driblado tantos vereditos médicos que, para mim, o Pedro ia viver até 70 anos. Eu não tinha nenhuma perspectiva de que ele fosse embora cedo, mas ele tinha. Ele sabia e ele vivia intensamente, porque ele sabia que o amanhã era incerto para ele, né? Ele escreveu sobre isso também nas suas poesias. E aí ele quis os cuidados paliativos, procurou a doutora Gabriela, né, que vocês conhecem, e foi muito importante para ele. E talvez para mim também, que no começo eu tinha até um pouco de dificuldade de falar sobre isso, né? Porque é uma dificuldade que a gente tem. Uma vez eu perguntei para a Gabriela quanto tempo o Pedro tinha, e ela me disse que a perspectiva dela era de algum tempo lá, que era um tempo pouco, era pouco tempo. E eu, assim, sinceramente, eu pensei assim, nada, não vai acontecer nada disso. Todo mundo já falou que o Pedro ia embora, o Pedro nunca foi, né? E continua fazendo as coisas, fazendo de tudo. E aí, mas enfim, a doença foi progredindo até um momento em que ele realmente perdeu a qualidade de vida. Então, ele não tinha mais como fazer tudo o que ele gostava de fazer, que era sair, que era passear e até conversar com as pessoas, porque ele tinha muitos amigos e ele conversava, às vezes, no telefone até tarde, mas ele não conseguia nem conversar mais, porque ele estava muito cansado e com muita falta de ar. Então, quando ele procurou os cuidados paliativos, ele já estava assim, sabendo que ele teria um pouco tempo, embora a gente saiba que cuidados paliativos não é para quem tem pouco tempo, né? É para todo mundo que tem alguma questão que é crônica, né? Que não vai se curar daquilo, que tem que lidar, né, com essas questões, com essas doenças, e que buscam ali uma qualidade de vida melhor, né? Conviver melhor, com mais qualidade de vida. Então, os cuidados paliativos, eu entendo que nesse sentido, né? De ajudar, não significa que a pessoa está em cuidados paliativos que vai morrer depressa ou amanhã, ou a gente está esperando só a pessoa partir, não é isso. Mas para o Pedro era um pouco, porque ele realmente estava num momento final dele, assim, que ele não estava mais conseguindo viver bem, né? Não estava mais conseguindo ter uma vida do jeito que ele merecia, né? Digna. E ele procurou. Eu lembro que ele conversava horas com a doutora Gabriela, horas. E ele tinha muita certeza de tudo e ficava tentando me convencer e convencer o Anderson, que é o cuidador dele, melhor amigo, né? Se tornou assim muito amigo dele e ele ficava tentando convencer a gente de que a gente tinha que largar a mão, né? E quando ele foi internado, né? Eu tive muita esperança, porque ele entrou para o hospital, falei, não, agora eles vão encontrar o que está causando tudo isso, né? E vão resolver e vai ter jeito. Mas ele não se preocupou com isso, ele tinha tanta certeza que eu lembro dele na maca, entrando para o hospital, ele só olhou para mim assim e falou assim, mãe, cadê o meu papel? Que era o papel que ele fez com a doutora Gabriela, que ele não queria tráqueo, ele não queria tubo, ele não queria CTI, ele não queria nada dessas coisas. Por quê? Ele sabia que não ia resolver, né? Que as coisas ele ia só ter assim prolongar um pouco mais, mas no final ele ia partir de toda maneira. E ele sabia muito bem disso.
Então, ele só se preocupou com isso. Ele olhava para mim e falava: eles vão me colocar no CTI. Cadê meu papel? Eu falei: Pedro, calma, eles não vão te colocar no CTI. Eu estou com você, não vou sair aqui nem um minuto. E a gente foi para o quarto. E ele viveu mais 12 dias, depois que entrou para o hospital. E foi cuidado com muito amor. O médico que o recebeu, que era conhecido da Gabriela, doutor Pedro, um amor de pessoa, um carinho com Pedro, uma sensibilidade para falar comigo, uma pessoa diferenciada. E aí, ali, ele ficou. E foi o que ele quis, né? Ele se despediu das pessoas, ele escolheu o que ele queria. E eu lembro muito de uma frase do meu menino, que é médico. Quando eu perguntei para ele, ele falou assim: mãe, sabe uma coisa muito triste que a gente passa? É quando a pessoa chega num momento em que não há nada o que fazer mais, só que ela não escolheu, porque ela não está consciente ou algum problema dessa natureza, e ela não fez atestado vital nem nada, e muitas vezes a família tem que decidir. E isso é uma decisão muito dura para a família. Então, ele partiu do jeito que ele queria partir. Ele fez as escolhas, não que não doa, né? Tem 1 ano e meio, vamos dizer assim, que ele se foi, eu choro todo dia. Não tem um dia, e é normal, né? Porque a saudade não acaba. E luto é uma coisa que não passa, não quer desanimar ninguém. Mas, assim, não passa, nem diminui, nada, né? O que acontece é que você vai aprendendo a viver assim. Porque você sabe que daqui para frente a sua vida é assim. Então, você aprende a viver com essa nova vida. Mas eu acho que os cuidados paliativos para ele foi muito importante. Por quê? Seria muito mais difícil para mim se ele tivesse ficado num CTI, sozinho, e tivesse partido sozinho, sem a gente, todo mundo com ele. Então, teria sido muito pior. Não só para ele, lógico, teria sido horrível. E por isso ele escolheu ter os cuidados paliativos. Mas para mim também seria terrível, né? Porque você vê que a pessoa foi cuidada, né? Que ela teve todo o apoio, o carinho do pessoal dos cuidados paliativos, que ela teve toda uma estrutura para partir com dignidade, né? Sem estar sofrendo horrores nesse momento, né? E isso é muito digno e a pessoa merece isso. Então, eu acho que foi assim fundamental para o Pedro. E essa foi a minha experiência, que foi muito positiva, né, com os cuidados paliativos. Como eu falei, não é fácil, não tem nada fácil, mas seria muito mais difícil sem os cuidados paliativos. Seria muito mais difícil. E depois que o Pedro partiu, como ele é um poeta, eu montei um instituto para divulgar a poesia dele, deixou muitas poesias muito bonitas, tem um projeto muito bonito. E, lógico, não vou tomar o tempo de vocês aqui contando tudo, né? Porque a gente tem muitas pessoas para falar, coisas importantes. Mas depois, quem quiser conhecer o trabalho dele, é só entrar no site dele, que é pedromuriel.com. E lá vocês vão conhecer o trabalho do Pedro e o Pedro, né? Como ele é. Tem um Poema Cast, que é no Spotify. É um trabalho muito bonito. Então, assim, a poesia também me ajuda muito, porque é para mim, né?
E não é porque ele se foi, eu sempre estive junto com ele na poesia, desde o primeiro verso. Eu sempre estive com ele, escolhi os livros, fui em todos os festivais literários, participei de todos os lançamentos. Então, não é porque ele se foi que eu estou cuidando da poesia dele, eu sempre cuidei. Então, isso não mudou, né? Então, eu não tem sentido eu mudar isso, porque ele deixou um acervo lindíssimo. E eu acho que o mundo merece ouvir essas poesias. E é isso, gente, que eu tenho para falar. Parabéns, Roberta, pelo seu relato. Obrigada por trazer. Depois você fala mais do projeto para a gente. Tá bom. Dá para falar e podia ler uma poesia para a gente. Escolhe uma poesia para você ler no final. Leio sim. Ok, gente? Acho que Tá todo bom. mundo vai querer. Bem, Sim. agora... Quer completar a fala? Falar mais alguma coisa, Roberta? No momento, depois a gente vai retomando, tá? Não, eu vou passar. Agora eu não consigo ler, não. Eu fico emocionada, mas depois eu vou conseguir. Tá, joia. Agora, Paola, fala um pouquinho pra gente do Andres. Tá bom. Então, boa noite com todos. Boa noite, Paola. Meu nome é Paola. Eu sou representante de um adolescente de 15 anos. Ele mora hoje junto com o papai. Tem 1 mês e meio, mais ou menos, que ele partiu. Mas a morte dele foi maravilhosa. Foi a morte que ele almeja para todo mundo. Ele adoeceu quando tinha 6 anos. Ele tinha um câncer cerebral. E no meu país o câncer foi tratado muito bem. Ele teve 1 ano, sim, 1 ano de quimioterapia, radioterapia. E ele ficou ótimo. Ele ficou curado. 8 anos. E nesse período eu decidi morar no Brasil e eu fiz controles sempre mensuais, não sei falar, depois trimestrais, depois cada 6 meses, depois passamos uma vez no ano. E na pandemia, como ele estava indo tão bem, nos descuidamos. E em janeiro deste ano ele ficou igual bêbado. Eu ficava brincando com ele. Você está bebendo escondido, né? Ele tinha 14 anos. E depois as coisas foram piorando. Ele vomitava. Então eu desconfiei. Voltei no Hospital da Baleia. E realmente, o tumor tinha voltado. Então ele foi ingressado por emergência no Hospital da Baleia. Isso foi em janeiro. Ele tinha uma briga entre neurologistas e oncologistas. Neurologia falava, não vamos operar. Oncologia falava, não, precisamos saber que tumor é. Não sabemos se é o mesmo câncer. Então, depois da briga, foi feita uma cirurgia. Mas para isso, o André sempre foi uma criança muito madura. Ele falava, mamãe, eu agora estou pensando. O câncer é igual ao Covid, dá 2 vezes, pode dar 2 vezes. Mas como a primeira vez, o câncer dele foi maravilhosamente bem cuidado, ele e eu não tínhamos medo. Conhecíamos o processo. Da primeira vez foi horrível. Falavam que ele ficaria cego, mudo, perderia os movimentos. Ele ficou no CTI quando tinha 6 anos e o neurologista falava que eles vão induzir ao coma
pelo mínimo 7 dias. Mas no terceiro dia ele já acordou falando, tenho fome. Então eu ficava tão feliz. Andrés não ficou mudo. Andrés, quantos dedos você vê aqui? 2. Ele não ficou cego. Então sempre curtimos, reconhecemos os milagres diários. Para nós tudo era milagre. E esta segunda vez não foi diferente. Para nós tudo era milagre. Graças a Deus vamos ser operados. Entramos andando ao bloco. Ele me abraçou e falou, mãe, daqui a pouco a gente vai embora. Eu, tudo bem. Quando ele saiu do bloco, ficou no CTI, porque uma cirurgia muito complexa, mas o tumor foi infiltrativo. O neurologista não conseguia tirar. A parte que ele tirou não era a correta, porque a biópsia deu negativo para a malignidade. Então, eles falaram que era uma necrose pela radioterapia. Aí eu falei, nossa, Deus é muito bom. Que milagre. Quando ele tinha 6 anos, ficou com uma válvula de derivação. E desta vez iam atirar, falaram que a hidrocefalia tinha sido revertida, vão tirar a válvula. Eu falei, meu Deus, não tem câncer, vai ficar sem válvula, é o melhor do mundo. Mas no período de recuperação, ele teve uma isquemia cerebral. Então, tudo foi muito rápido. O neurologista chegou, ele não acordava. Eu falava, mas ele falou comigo tem 5 minutos. Ele só falou que tinha sono. Então, o neurologista sacudia. Andrés não acordava. E os gritos no CTI, vamos levar ele no bloco, está ficando sem oxigênio no cérebro. Eu acho que foi o momento em que eu vi meu filho morto. Eu chorei, eu não sentia força nos meus joelhos, nas pernas. Eu quase desmaiei. E meu filho entrou no bloco. 1 hora depois, ele saiu sorrindo. Falei, meu Deus, ele voltou. Obrigada. Mas até então, não era câncer. Já, ele teve isquemia, depois ele ficou com uma infecção no cérebro, que esqueci o nome, meningite. Então, ficou no CTI muito tempo. Quando estava perto de sair do hospital, eu falei, olha, já que estamos aqui tanto tempo, vamos fazer uma tomografia de controle, só para ver como que está aquela cirurgia que vocês fizeram e depois a gente faz controles. Graças a Deus, eles escutaram o que eu falei. E nessa nova tomografia, deu para ver que o tumor tinha crescido muito mais rápido. Ele tinha se espalhado muito mais. Então, a discussão entre neurologia e oncologia voltou. Isso já era março. Ele entrou em janeiro e ele ainda estava hospitalizado em março. Então, decidiram fazer uma nova cirurgia. Mas desta vez fizeram uma cirurgia com uma técnica diferente para congelar a parte do cérebro onde tinha o tumor. Tiraram o tumor e falaram que sim, tinha câncer novamente, tinha um meduloblastoma. Até então, os oncologistas tinham um plano para fazer alguma coisa. Mas quando chegou a biópsia, 1 mês depois, ele não tinha meduloblastoma, ele tinha um glioma de alto grau, que é um dos cânceres, dos tumores mais agressivos que tem. E nesse momento eu já tinha sentido a morte do meu filho com aquela isquemia. Então, quando eles chegaram para mim e falaram, não temos nada mais o que fazer. Não senti tanta dor.
porque eu já fiquei me preparando. Eu chorei, claro que chorei, mas eu tinha no meu cérebro iniciar a fazer uns mapas, um planejamento de como eu vou cuidar do meu filho. Ele estava no CTI. Eles falaram comigo, não temos mais nada para fazer. Então, o que eu fiz? Eu fiquei tranquila, esperando que o dia que eles mandam Andrés para casa, iam me orientar o que é ser feito. Passaram-se mais 15 dias, entre CTI e tá. E o dia que ele foi embora para casa, a doutora me deu um papel. E falou, eu vejo ele daqui a um mês. Eu falei, peraí, se meu filho não tem mais tratamento, para que eu trago ele? Você vai me ensinar qual que vai ser o passo agora? E ela, não, somente você traz ele para não perder ele de vista. Então, nesse momento, eu virei uma outra pessoa e falei com ela, você está falando que eu traga meu filho doente de uma cidade longe aqui para você não perder ele de vista. Eu vou te mandar foto, porque eu quero cuidado paliativo. E ela falou assim, não, mas o hospital não tem cuidado paliativo. Eu falei, como um hospital oncológico não tem cuidado paliativo? Não aceito. E ela, não, então traz ele daqui a 15 dias. E falei, tá bom, mas 15 dias para quê? E ela, não, só para ver ele, para ver o nananá. Eu falei, não. Peguei meu filho, cheguei aqui na minha cidade, Sete Lagoas, e fiquei doida procurando. Fui na SAPAC, que protege os pacientes com câncer, não tinha cuidado paliativo. E nesse momento eu decidi que meu filho teria uma morte digna. E fiquei procurando, chamando, e montei minha própria equipe. Lembro que eu chamei uma fisioterapeuta e falei, você vai me ajudar, meu filho está morrendo, mas você vai me ajudar. E ela falava, mas eu não tenho experiência. Eu falei, a única coisa que eu preciso é que ele se sinta amado. Que ele sinta que está vivo até o último momento. Você pode? Ela falou que aceitava o trabalho. E ela foi muito importante na nossa vida. Então, ela aprendeu como dar cuidado paliativo na fisioterapia. Enquanto isso, fui correndo procurar um neurologista. E falava, olha, eu sei que meu filho não tem cura, eu sei. Mas se ele sentir isto e isto e isto, o que eu posso dar para ele? Então, o neurologista me ajudou. Ele me dava as receitas com dexametasona para não vomitar. Pronto, tinha neurologista, tinha fisioterapista e a psicóloga era eu. Eu sou professora de espanhol, mas eu aprendi no caminho como falar com meu filho. Então, eu falei com o Andrés no hospital. Andrés, você tem uma doença que não tem cura. Nunca esqueço que ele abriu os olhos. Eu falei, mas mamãe não vai deixar você sofrer. Hoje, até para morrer, a gente não precisa sofrer. Então, ele falou assim, e eu falei, Andrés, você tem a escolha, você quer ficar no hospital ou você quer ficar com a mamãe e com a família em casa? Ele escolheu ficar em casa. Ele chegou aqui e viveu 4 meses. Os melhores 4 meses da vida. Mas no trajeto da doença no hospital, passaram-se 6 meses hospitalizado. E nesse trajeto, ele esqueceu sua doença. Ele criou um projeto. Ele olhava as crianças chorar e falava, mamãe, ajuda ela.
era uma menina de 15 anos que tinha hemorroidas, porque as crianças no hospital não conseguem fazer cocô. O intestino fica todo preso. Então ele chorava. Eu lembro que ele saiu do CTI aquele dia e ele escutou chorar aquela menina por 1 hora, mais ou menos. E ele sentou da cama e falou: mamãe, eu não dou mais conta, ajuda ela. A mamãe não está cuidando dela, ajuda. Então eu falei: amore, a mamãe ama, a mamãe cuida, mas a mamãe está cansada. Então não significa que a mamãe não vai cuidar da filha. Calma, ela está cansada. Então meu filho falou: mãe, mas você não fica cansada porque você não ensina elas. E a partir desse dia eu fiquei ensinando para elas. Eu falava: estou indo tomar uma Coca-Cola gelada, quem vai comigo? Então ficava uma mãe cuidando dos 3, 4 crianças, enquanto as outras saíam comigo a tomar uma Coca-Cola. E quando tomávamos a Coca-Cola, ficávamos chorando, brigando, e voltávamos renovadas. Então o Andrés falava: mãe, eu quero ajudar eles. E criamos o Projeto Lopes. E eu estou tão orgulhosa porque foi criado por ele. Em vida dele, ele criou, e temos 4 eixos de trabalho. O primeiro eixo é hospitais com coração. Ele fala: enquanto a mamãe vai descansar, um grupo de voluntários vai ficar cuidando das crianças. Mas não como os palhaços de hospital. Vai ficar umas 3 horas, um cuidado de qualidade, enquanto a mãe descansa. Então, outro grupo de voluntários resgata as mães, faz unhas, faz cabelo, temos massagistas. O terceiro eixo era: mamãe, será que a Carol está bem? Mamãe, será que a Clara está bem? As irmãs dele ficaram esquecidas. Quando uma pessoa adoece, o olhar vai tudo para o doente. Infelizmente, você esquece dos outros. Eu tinha uma bebê de 1 ano e uma adolescente de 12 anos, que ficaram esquecidas. Mas hoje o Projeto Lopes fala: você é importante. Um grupo de psicólogos acolhe esses irmãos. Estamos dando, talheres, aulas. Pegamos as crianças, vamos por sorvete, vamos por um picolé, vamos no cinema. E o quarto eixo, que foi criado por mim, com a ajuda dele, Andrés criou os 3 primeiros eixos. Eu criei o quarto. O quarto é: eu sou o autor do meu último capítulo. Por quê? Porque as pessoas escutam morte e querem fugir. Ninguém pode falar de morte. Isso faz que a pessoa que está morrendo perca a oportunidade de criar seu capítulo final, que tem que ser de excelência. Então eu falava: Andrés, a morte é um processo lindo se sabemos cuidar. Então, o dia que eu apresentei para meu filho a paliativista, eu falei: olha, hoje vou te apresentar a pessoa que vai cuidar de você. Ela não vai te curar, Andrés, lembra? Mas ela vai te dar conforto. Tudo que você achar que precisa, fala com ela. E ele falava: ok. Tinha 14 anos, hein? Então, iniciamos a falar os desejos. Ai, Andrés, se Deus te levar hoje, você está tranquilo? Você precisa de alguma coisa? E ele olhava para mim e falava: não, mãe, está tudo bem. Então, quando ele ia completar 15 anos, nós fizemos a festa de inauguração do projeto.
Foi lindo. Tinha muita gente. Ele já não conseguia falar mais, porque o tumor dele tirou a fala. Pela isquemia, ele não conseguia mais escrever. Mas aprendi a comunicação alternativa. Olha como as mães, pelo amor, aprendemos a fazer muita coisa. Então, uma das frases mais importantes que eu falo do meu projeto é que seu amor seja maior que seu medo. Então, eu não ficava apavorada. Eu via ele, aprendi a conhecer os processos. Eu sabia que quando parou de fazer xixi, estava chegando o dia. Então, a semana antes dele falecer, fizemos a festa. Foi maravilhoso. Ele ficou tão feliz, o olhar dele brilhava. Ele não tinha mais expressões faciais, ele ficava mais. Mas ele estava feliz. Eu perguntava, Andrés, você está gostando? E ele tentava fechar os olhos para falar que sim. 2 dias antes dele falecer, foi o aniversário real. Uma semana antes fizemos uma festa para inaugurar o projeto. 2 dias antes dele falecer, os colegas e as famílias dos melhores amigos chegaram aqui com pizza. O sonho dele sempre era... Bom, cada ano ele fazia a festa da pizza. Ele amava fazer comida. Aquele dia ele comeu muita pizza. Ele bebeu refri. Ele curtiu. E nas conversas anteriores, ele já escolheu a roupa que vai vestir. E sabem qual que foi o último desejo dele? Um bolo no pote. Eu falava muitas vezes, Andrés, você está tranquilo? Se Deus te chamar hoje, está tudo bem? Ele, tudo bem. Mas um dia ele falou, mas já sei, eu acho que se eu partir para o céu hoje, eu queria comer um bolo no pote de morango. Compramos o bolo no pote de morango. O dia que ele faleceu, ele comeu seu bolo no pote. Ele faleceu em casa, não queríamos que ele vá no hospital. A doutora perguntou para mim, você quer que fique em casa ou no hospital? Eu, óbvio que no hospital, em casa. Chamamos os amigos dele. Foi a coisa mais linda de ver. Entraram todos, falavam, obrigado, Andrés, você é um garoto muito bom. Todo mundo brincava. Isso é algo que eu fiquei muito feliz, porque a morte do meu filho levava para os outros paz. As pessoas vinham nos visitar achando que tinham que dar força para nós, mas na verdade eles saíam cheios de vida. Porque Andrés nunca se queixou, ele sempre sorria, ele sempre falava, sempre enxergava o melhor dos outros. E ele faleceu da mão da sua fisioterapeuta. Todo mundo entrou, o melhor amigo, no pé da cama chorando, falando obrigada. A irmã dele, de 12 anos, falando, Andrés, você foi mais do que vencedor. Seu prêmio chegou, vai com Deus. Obrigada pelos momentos lindos. Então, o Projeto Lopes está fazendo essa campanha. O cuidado paliativo é maravilhoso. O cuidado paliativo tem que crescer, não podemos ficar calados. Porque falar de morte é falar de vida. Mas vocês que estão se formando para médicos, estão esquecendo a importância. Eu fico imaginando, vocês são ensinados como pilotar um avião. Mas quando chega no alto e o combustível acaba, vocês pulam. E nos obrigam a nós mães, a nós familiares, a investigar como que funciona a aterrissagem. Porque isso que eu fiz, eu aterrissei. Porque me largaram, me falaram, não tem nada mais para fazer, trazer ele só para não perder ele de vista. Então, eu convido vocês a falar, fale com amor.
Mesmo que não tenha uma resposta, fala, olha, a verdade é muito importante. Fala, olha, não tenho a resposta agora, mas eu vou procurar. Enquanto isso, eu vou te apresentar uma equipe linda de paliativistas que vão cuidar do conforto do seu familiar. Então, hoje nós visitamos famílias que estão em processos em etapa terminal e falamos isso, olha, queremos cuidar do seu coração. Tem um casal de idosos que pediu um churrasco e uma cerveja gelada. Eu falei, que coisa linda. Você vai partir com alegria, não cheio de tubos, não de medicamentos, para. Mas se ninguém fala, a pessoa sofre. Então é isso que eu tenho para falar. Tem muita coisa para falar, mas eu acho que vou parar por aqui. É isso. Obrigada. Muito obrigada pelo seu relato, Paulo. Muito obrigada também, Roberta, por falar do seu filho. Eu estou emocionada com as duas histórias. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que era cuidados paliativos. Meus professores falavam muito disso em sala. Sabia, sabe? Depois que eu tive a oportunidade de entrar na liga, conhecer mais sobre a área, eu vejo quanto que é importante, porque a gente faz diferença na vida da paciente, faz diferença na vida da família e faz diferença na nossa vida, porque eu acho que a gente se torna muito mais humano. Tá sem som. Você acha que está desligado? Achei que Eu não consigo desligou falar para ainda não Quem chorar. conseguir abrir o microfone, fica à vontade. Paola, eu queria te falar uma coisa do seu relato, que eu achei tão bacana, porque eu vivi assim muito isso também. O Pedro escolheu tudo, até como que ele queria ser cremado, onde que ele queria que jogasse as cinzas dele. Tudo isso ele escolheu. O que ele queria comer, que foi sushi que ele quis comer. E a irmã levou, né, para ele. Então, assim, ele se despediu das pessoas, de cada um, e ele falava, assim, claramente, os mais chegados, né? Ele falava claramente que ele estava partindo. E ele escreveu as últimas poesias, né, dele, mais densas. Ele falava de um lugar que ele ia, né? Ele usou muitas palavras, estrelas, né? E várias poesias dele, ele falou nessa partida, né? E outra coisa que ele falava muito é que ele não queria existir, ele queria viver. Então, a partir do momento em que ele estava existindo, só não fazia mais sentido. E é engraçado porque ele falou assim, mãe, eu estou preocupado. Falei, por quê, Pedro? No hospital. Porque eu estou pronto, mas eu acho que você não está. Aí eu falei com ele, Pedro, não existe estar pronto para determinadas coisas. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Se eu partir hoje, você está pronto? Aí ele olhou para mim e falou assim, aí não. Quer dizer, ele estava pronto, mas eu não podia ir, não. Né? Então, assim, ele acabou lidando com isso de uma forma muito bonita, né? Nós todos vamos um dia. E uma coisa que ele falava muito para mim, que eu acho muito interessante, ele falava assim, mãe, não fica triste não, sabe por quê? Pensa, daqui a 50 anos estaremos todos mortos. Então, ele assim, ele lidou muito bem com isso, né? E se você for parar para pensar, é um pouco isso mesmo, né? Porque assim,
A gente é que acredita que não existe um fim, né? Mas existe. E todos nós temos que pensar nisso e nesse momento, né? Para fazer o que você falou, né? Escrever o último capítulo da sua vida e que seja um capítulo bonito e digno, né? É muito digno você morrer sem tubo, sem nada te machucando, nada, né? Então, isso é muito digno, você poder se despedir das pessoas que você ama, você poder conversar, né? Porque ninguém é bobo, as pessoas sabem, você sabe quando você está partindo, né? Você sabe, né? Como seu filho sabia, como meu filho sabia. Então, é muito importante esse apoio, é muito importante, né? Para a pessoa que está partindo e para as pessoas que vão ficar também, terem esse conforto de saber que foi uma passagem tranquila, bonita, né? Sem sofrimento, sem dor, porque não existia mais a dor ali, né? Porque foi aliviada. Então, isso é maravilhoso. Eu acho que alguém tem perguntas por aí. Sim. Não, eu queria agradecer mesmo a vocês duas, né, por estarem aqui hoje, disponibilizando do tempo de vocês para estar contando esse relato tão bonito, né, cheio de força, cheio de garra. É muito legal, assim, ter esse contato com essas experiências de forma tão detalhada, né? Acho que eu nunca tinha escutado tão profundamente, assim, dessa forma, né? Tanto que eu me emocionei muito, porque é como vocês falaram, falar da morte é falar da vida. Então, assim, o sentido da vida, as coisas que a gente está fazendo hoje, né? Porque lá na frente vai vir todos os pensamentos sobre o tempo, os arrependimentos de não ter feito certas coisas. Então, como que a gente está vivendo, né, a nossa vida, não somente existindo? E esses dias, né, eu estava relendo o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né, que eu acho que muita gente conhece, que é um livro assim que fala sobre cuidados paliativos e o quanto que é importante, assim, e até é legal ver pessoas que ainda tipo dão valor para isso, sabe? No meio de profissionais que não entendem, que negligencia a vontade, os desejos do paciente, da família. E é muito emocionante, né? Você dar essa autonomia para a pessoa, de perguntar: você quer ficar no hospital ou você quer ir para casa? De realmente escutar o sofrimento, né, do outro, de entender os sentimentos. É muito incrível e complexo ao mesmo tempo, tudo isso, né? E acho assim, tem que ter muita sabedoria realmente para lidar. E vocês, assim, não sei nem o que dizer, tudo que vocês construíram, o projeto, assim, é sensacional, é muito bonito isso, vocês estarem propagando isso para frente, mostrando para outras famílias que estão passando por isso, dando esse apoio. O relato aí que falou assim dos idosos, né? O que eles querem, o último desejo, o que vocês querem fazer hoje. Então, como que é, tipo, falar da morte é algo doloroso, mas como é bonito ao mesmo tempo de ver o sentido das coisas, o que você quer fazer hoje, sabe? Não deixar para amanhã. Então, foi realmente muito emocionante, agregou muito, porque inclusive eu vou fazer uma apresentação amanhã sobre o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, escutar vocês aqui me sensibilizou, me deu pensamentos, conectou assim conceitos do livro para que eu possa realizar a minha apresentação amanhã. E o quanto, né, que esse assunto ele precisa ser realmente estudado, discutido. As pessoas elas não conversam sobre isso. No livro até traz que as pessoas na faculdade de medicina, né, inclusive a autora ela fala sobre isso, que eles não conversam sobre a morte, sim sobre o controle da doença. Mas tá, e aí?
que a gente pode fazer com essa pessoa? Os cuidados, a qualidade de vida, a escuta ativa, o acolhimento, sabe? Então, assim, o quanto que é importante a gente estar realmente propagando, eu vejo que vocês estão fazendo isso através dos projetos, é muito emocionante saber que eles contribuíram, tipo, para isso, para esse projeto que está hoje em ação, sabe? Nossa, muito incrível mesmo, muito obrigada mesmo, assim, vocês duas por estarem aqui hoje, por terem se sensibilizado, estarem contando para a gente. Foi muito importante, acho, para todo mundo, né, para o nosso conhecimento, enfim. Muito obrigada mesmo. Não, eu esqueci de falar uma coisa, que às vezes é importante para vocês. Eu falo com minhas voluntárias que o requisito principal para ser parte do projeto é saber que somos finitos, né? Todos vamos acabar. E o dia que Andrés morreu, eu consegui provar para elas, porque eu falava, a morte e o nascimento são dois processos. E são processos perfeitamente criados por Deus. São perfeitos. O dia que Andrés morreu, cada 5 minutos tinha aquele falta de ar. Mas eu falava, Andrés, relaxa. É normal. Mamãe está aqui. E eu abraçava forte e eu cantava. E eu falava, não, você é maravilhoso. Nossa, fica imaginando como Deus está te aguardando. Olha, Andrés. E ele relaxava. Então, no processo da morte e do nascimento, são dois processos que vocês que estão estudando, que estão na área da saúde, devem entender. Não, a morte não é um fracasso para você tentar solucionar. A morte não é um problema para evitar. Não, a morte é um processo. E um processo que, se é cuidado, se é olhado com amor, com compaixão, vai te deixar muitos ensinamentos, mas muitos mesmo. Olhar com amor para aquela pessoa que está partindo. Olha, eu chorei demais. Não. Eu ficava sem ar. Mas o dia que ele partiu, eu senti a maior paz do mundo. Minha mãe falava, nossa, você é insensível? Eu não. Eu estou orgulhosa porque eu cumpri meu trabalho. E eu fiz que meu filho parta com excelência. Ele morreu saudável, ele tinha um câncer, seu corpo estava doente, mas sua essência estava intacta. Ele morreu sendo aquele garoto sensível que criava um projeto para ajudar a muitas famílias. Então, isso, lembre, a morte é um processo, igual que o nascimento. Então, isso. Flávio, pode falar. Primeiramente, Depois é eu a quero Miguel. agradecer por vocês compartilharem a história de vocês. Vocês literalmente ressignificaram o sofrimento, o adoecimento e a finitude, tanto do Andrés quanto do Pedro. É um momento de dor que muitas famílias às vezes se desesperam e às vezes ficam paralisadas pelo medo, pela angústia de não saber o que fazer. Vocês conseguiram, eu acredito que Deus deu uma força, uma sabedoria gigantesca para vocês conseguirem não só lidar com esse momento que é inimaginável, a gente não pode mensurar, mas também conseguir repassar essa força e conseguir ajudar outras pessoas num momento que é tão difícil. E eu falo por mim, às vezes a gente se torna egoísta nesse momento. A gente não quer saber do sofrimento do outro, porque a gente está tão preocupado com as nossas dores, com as dores de quem amamos, que a gente só quer que aquilo passe. Às vezes a gente, não sei,
dizer, mas a gente às vezes acaba até culpando a Deus por um sofrimento que não é um castigo. Eu falo que na vida tudo tem um momento, tudo tem um propósito. E que por mais que a gente não entenda em algumas vezes, Deus sabe o porquê. E olhando a história dos filhos de vocês e olhando o que vocês fizeram com a história deles, eu falo que, tipo assim, eles não poderiam ter vindo para mães melhores, porque vocês realmente ressignificaram. Vocês relatando isso hoje, isso impacta tanto na gente, e eu acredito que o compartilhar da história de vocês, todo mundo que está participando, que está ouvindo esse relato, e que vão ouvir, seja através do Instituto, seja através do projeto, da história, não sei como vocês vão continuar repassando isso, vão ser impactadas. E eu acredito que vão pensar em um novo jeito de ver a vida, de ver a morte, de ver o adoecimento. Mas é isso, é agradecer. Muito obrigada. Nada. Obrigada, Flávia, pela participação. A Núbia levantou a mão. A Núbia pode se pronunciar. Eu quero agradecer, porque hoje acho que todos os encontros foram muito... Eles contribuíram muito com a minha formação, só que eles trouxeram muita humanização. Eu tinha trago uma vez um relato de um menino que estava em cuidados paliativos, que deixaram levar videogame para o CTI, ele teve tudo lá, só que ele não tinha falecido ainda e ele veio a falecer. E no dia que ele faleceu de manhã, e a mãe falou assim, eu não quero que ele vá sem tomar banho. E ela falou assim, eu não quero que ninguém dê banho no meu filho, eu vou dar. E assim, a médica falou assim, não vai. Aí ele falou assim, ela falou que insistiu que ia dar o banho. E ela deu o banho no filho dela, ele já estava em óbito. E ela falou assim, eu quero preparar o corpo dele. E ela preparou o corpo do filho dela. Ela fez as amarrações, ela levou o filho para o necrotério, ela fez tudo. E a médica o tempo inteiro pediu para não deixar a mãe fazer isso. Ela falou assim, olha, o processo de luta é meu. Porque eu vejo essa como uma falha muito grande onde eu trabalho. Os cuidados paliativos lá, realmente, eles não existem. E não tem apoio nenhum, só que a enfermeira foi humana, foi a enfermeira que interviu. Ela falou assim, olha, a mãe tá vivendo o processo dela, ela vai viver do jeito que ela quer viver. E essas mães trazendo esse relato, a gente vê o lado delas, porque a gente vê a dor delas no CTI, mas a gente não ouve os relatos, como elas trouxeram hoje. E ouvir delas mudou totalmente a minha cabeça. Eu vejo várias mortes diariamente, só que a partir de hoje eu vou ter uma visão muito diferente da morte, porque elas estão falando do filho delas e como elas se sentem a partir de hoje. Mudou muito a minha cabeça. Eu quero agradecer muito. Que lindo. Continue assim. Obrigada, Núbia. Eu acho que agora eu consigo falar. Eu quero, sim. Eu achei fantástico, incrível. Eu acho que a Liga, o objetivo da gente ao trazer as mães era justamente trazer essa visão, não como profissional, essa visão do outro lado. Como você se sente? Escutar, fazer essa escutativa para melhorar a forma de enxergar e de levar mesmo cuidado de forma respeitosa. E acho que a luta da Liga é justamente essa. A gente participa de projetos externos para implementação do cuidado paliativo, para divulgar o cuidado paliativo, para que mais profissionais possíveis, né, tenham informações sobre os cuidados paliativos e possam ofertar os cuidados paliativos. A luta é essa. Eu quero escutar mais ligantes, porque, em geral, eles não falam, gente. Hoje vocês conseguiram, assim, falar, fazer os ligantes falarem. Eu estou muito feliz deles estarem falando, participando. E é isso. Eu vou abrir para mais pessoas falarem, vocês também podem falar. Tudo que eles falaram, faço minhas palavras, porque vocês, assim, conseguiram transformar a dor numa coisa maravilhosa. Transformaram, né? E propagaram. Vocês não só transformaram, como vocês estão deixando legado e modificando a vida de outras pessoas, né? Através...
ressignificando mesmo, como foi dito. Nubia, você quer completar? A mão ainda está levantada. Não, desculpa, esqueci de abaixar. Tem mais alguém que queira falar, gente? Pode se pronunciar. Tá? Já ficaram com vergonha. Bem, à medida que eles forem sentindo mais à vontade, eles vão se posicionar, mas podem continuar. Eu sou uma mãe, eu queria falar. Ei, Gabi. Gabi, entra. A Carol. A Carol. Fala, Carol. Pode falar, Carol. Você está com o som mutado. Carol, tá no Tá mudo. mutado, Carol. Abre seu microfone. Boa noite. Vamos. Eu nem sei se vou conseguir falar, que eu quero agradecer muito, muito a fala da Roberta, que assim, amo de paixão, que me convidou, e esse projeto Lopes, a fala dessa mãe que marcou minha alma, tudo que você disse de mais lindo que eu estou passando nesse processo, e eu acredito, hoje mudou mais uma chave importante, que é falar sim, que a gente tem que falar, que é importante, e tudo isso, é só isso. Eu estou muito emocionada para falar, mas foi muito importante estar aqui. E eu acho que as mães são mulheres que vêm mudar o olhar sobre o cuidado paliativo. Eu acredito que a experiência não se aprende em livros e em nenhuma especialização. Então, eu sinto essa força muito bonita de quem está passando esse projeto, esse processo, porque eu sei que no futuro vamos ter outro olhar sobre a finitude e sobre como a gente pode mudar o olhar sobre a morte, sobre o parto às avessas, né? Que foi tão bonito como você disse. E é isso. Um beijo grande no coração de vocês. Me sinto mais fortalecida. Obrigada, Carol, pela participação. Tá? Muito feliz de você estar aqui com a gente. A Carol também tem um projeto lindo. Ela com o Pedro, eles dançam, se apresentam em festivais, tem livros publicados do Pedro, e ela é admirável. Depois vocês entrem no Instagram dela para vocês verem. Ela é espetacular. Ela dá Compartilha com a gente, nosso Roberto, que eu mando lá na liga. Tá? Para a gente conhecer um pouquinho mais, Carol. Ela tem um projeto lindíssimo. E o Pedro, né? O Pedro tem uma síndrome rara, e aí a gente criou o projeto Angel Hair, que é cabelo de anjo. Quando a gente correu a primeira vez, a gente corre corridas de rua, corria. Ele sentiu vento no cabelo, e aí a gente fez esse projeto, que virou dança inclusiva, que virou livro infantil, e é muito bonito. Esse dia eu estava no clube, e aí uma menina falou assim, o rosto dele é feio. Aí eu falei assim, mas ele tá tão feliz de estar aqui nessa água quentinha. A menina tinha uns 6 anos. Ele tá tão feliz de estar aqui, ele merece estar aqui. E aí a menina ficou olhando, e aí ela entendeu pelo meu olhar. E aí ela falou assim, eu tô até achando ele bonito. Então é sobre isso. É sobre a gente poder ser a gente, né? Enquanto a gente estiver aqui. Eu acho muito importante também, porque todo mundo quer ver uma pessoa com deficiência bonita, vistosa, né? E não entende por trás ali que aquele momento para ela é o mais precioso, de poder estar num clube, numa água quentinha. Então, a gente tem que falar sobre esse corpo mesmo, neurodiverso, e a oportunidade de estar aqui, preciosa enquanto está aqui. Eu acho que essa também é a minha missão, de poder quebrar tabus, paradigmas e só de estar vivo é lindo. E esse processo também, que é tão doloroso e tão bonito, que é ensinar a gente a parir ao contrário. Eu tô querendo aprender com vocês. Obrigada, Carol. Incrível depoimento. A gente quer ver a pessoa bem, né? A gente quer ver um rosto
que a pessoa esteja numa sensação de bem-estar máximo, né? E a gente consegue ressignificar isso, tem que ser ensinado também para as crianças, eu acho, importantíssimo, que ser ensinado. Eu tive sobrinho em cuidado paliativo e tenho sobrinho em cuidado paliativo, e minha irmã sofreu muito também, por causa dessas questões externas, né? Mas a gente, aos pouquinhos, a gente caminha e vai lá. Havia outra pessoa com a mão levantada, pode falar. Ô, Márcio, Você está me aqui, escutando? Oi, Júlio, sim. Eu gostaria também de agradecer, né? Eu acho que muito emocionante, né? A gente vivenciar, né? E isso sinaliza o quanto é importante, né? Esse cuidado mais subjetivo. Então, assim, eu agradeço aí. Eu acho que a fala das mães, né? Elas com certeza tocaram, né? Na vida de vocês, né? Irão tocar no processo de trabalho e o quanto é importante além do medicamento, né? Então, tem hora que o subjetivo, né? A escuta, a presença, a sensibilidade, o carinho, né? Um espaço adequado faz diferença nesse momento que é único, né? E a travessia, ela é assim, ela é muito significativa. Então, hoje, quando uma delas falaram sobre CTI, procedimento invasivo, uma das grandes assim, inquietações minha enquanto professora há 34 anos de CTI é saber os limites, né? E tem hora que a gente não respeita a autonomia das pessoas. Então, elas estão de parabéns, né? Foi muito emocionante, realmente falaram com a alma, né? E falaram do significado da vida e quanto também a gente pode ter uma travessia mais digna e mais serena. Acho que é um grande desafio no mundo contemporâneo. E aí eu deixo um convite também, Márcia, para as mães, né? A PUC Minas tem muito trabalho da extensão, que é a PROEX, né? E a nossa pró-reitora, Carolina Rezende, está muito aberta a esses projetos que envolvam a comunidade, que envolvam a formação dos nossos alunos. E eu vi que tem 2 projetos aí importantes que a gente desperta também, né, esse nosso desejo de levar algo nos hospitais, nos domicílios, né, e na formação, tá? Então, acho que a Liga hoje, ela ganha muito, são vários alunos, tá, mães, da enfermagem, da fisioterapia, da fono, da medicina. Acho tão bonito quando as profissões se conversam entre si, da fonoaudiologia, nutrição, e estamos precisando de falar mais sobre isso e aplicar mais no nosso dia a dia. É um eterno aprendizado. Eu falo assim, eu tenho 34 anos de CTI, 15 de SAMU, mas eu sei, se eu reconheço uma parada cardíaca, eu vou reanimar. Mas se eu reconheço que é um processo de óbito, de morte, não é digno, não é lícito eu reanimar. Então, acho que a gente tem que avançar muito e saber equacionar tecnologia com limites e com sensibilidade humana. Então, coloco à disposição, enquanto diretor acadêmico da PUC Contagem, enquanto professor do curso de enfermagem, enquanto professor da disciplina de cuidados paliativos, o que precisar, estou à disposição. Parece que uma das mães falou que é de Sete Lagoas. Eu moro em Sete Lagoas, trabalho em Belo Horizonte. Tá? Eu trabalhei 18 anos no Hospital Nossa Senhora das Graças e 15 anos no SAMU de Sete Lagoas. Então, fico totalmente à disposição de vocês. Tá? Um abraço e parabéns. Ganhei um voluntário! Estou Obrigada, agora, Júlio. No caso, são 3 projetos, Júlio. Já tem mais um da Carol 3? Aí, tá? Tá. 3, tem então, a Carol, depois... a outra mãe que entrou no seu. Tá. Só para finalizar, então, assim, depois passo o contato dessas mães, né, para a gente estar conversando sobre isso. Eu acho que a gente levar isso para a vida das pessoas faz diferença, e realmente eu vi que elas falaram com a alma, né? E perder um filho realmente é imensurável. Só quem passou sabe, né? O significado. Mas elas aprenderam muito, né? Eu acho que foi um cuidado de excelência, como de vocês falaram. Parabéns. Paula, pode falar. E quando... Paula. Pode falar. Entendi, Paula. O que acontece é que eu lembrei, quando ele falou da fonoaudióloga,
nós assistimos a uma menina que ela faleceu um mês atrás. Ela tinha uma sonda. Ela estava em cuidados paliativos, mas a mãe não sabia que era cuidado paliativo, ninguém orientou ela. Então a mãe levava cada mês para o Hospital da Baleia. E sempre que a menina tirava a sonda, a mãe tacava a sonda de novo. E quando o Projeto Lopes acolheu ela, eu falava, mas isso dói para ela, por que não testamos uma outra coisa? E ela, não, o doutor vai me matar se eu tirar a sonda. Ela não consegue engolir. Eu falei, peraí. Levei a menina no shopping, dei um sorvete. Você tinha que ver a cara da menina com o sorvete. Ela comeu sorvete com que prazer. 3 dias depois, a mãe contou para o oncologista, olha, minha filha consegue comer, ela comeu um sorvete e não engasgou. Tiraram a sonda da menina. E ela faleceu poucos dias depois. Então, aquela satisfação de saber que conseguimos tirar a sonda, aquele sofrimento dela e dar um sorvete para ela, não tem preço. Porque o protocolo, às vezes, é estúpido. Aquela menina estava morrendo, para que eu taco a sonda? Não precisava. Então, aí eu estou muito feliz. Cada vez que eu escuto coisas, eu falo, não, peraí, a sonda não precisa, para quê? Então, lembre, você pode quebrar protocolo. No Hospital da Baleia eu era chamada a gangue das mães, porque entrávamos com hamburguesas, com pizzas na mochila, e as enfermeiras olhavam e falavam assim, não vi nada. Eu falava, isso aí, porque às vezes quebrar o protocolo dá vida para o paciente. Então, vamos quebrar o protocolo às vezes, de vez em quando, por favor. Agora sim, Paula, perdão. Então, boa noite, gente. Só para compartilhar com vocês que eu sou aluna da medicina e também sou mãe. E desde que eu comecei a pensar em trabalhar com cuidados paliativos, eu sempre fui para o lado mais de pensar nas mães. O que me incomodava muito, às vezes, quando eu ia numa passagem com a pediatria, o pediatra olhava, né, o adolescente, a criança, e às vezes a mãe estava lá em prantos e ele não parava para olhar para aquela mãe. E hoje, com o depoimento de vocês, é como se reafirmasse assim, nossa, eu tinha que estar aqui. É o lugar onde eu tinha que estar, é escutando pessoas como vocês que fazem a vida da gente valer a pena. Porque não é sobre o outro. Cada vez que a gente olha para uma mãe e para uma dor dessa, a gente melhora a gente como ser humano. Sabe? É um olhar que vocês fazem, pelo menos na minha vida. Vocês fazem uma diferença muito grande. Vocês me trazem a realidade que realmente eu nasci, mas que eu vou voltar a ser pó. Que eu não sou nada aqui, não, eu estou de passagem. E que se eu não viver os melhores dias que eu puder viver, e se eu não conseguir trazer isso para o meu paciente e para a família dele, para aqueles que vão ficar, é como se eu não tivesse propósito. Então, eu queria agradecer muito vocês, queria agradecer, assim, eu acho essa liga, tem 1 ano que eu estou na liga, ela é sensacional, sabe? A gente percebe o cuidado que vocês têm com cada palestrante, com cada pessoa que participa. E eu queria, do fundo do coração, parabenizar vocês, mães, pelo crescimento, pelo discernimento, porque não é todo mundo que consegue ter esse olhar. Não é todo mundo que consegue, igual, aceitar um filho, meu irmão, ele é advogado, e muitas vezes o médico fala assim, não, você não pode aceitar que ele não vai para o CTI, não, é porque ele não está na razão. Essa mãe não está pensando nesse pai. E a gente passa por cima do desejo do outro. E na hora que eu ouvi, né, vocês falando, relatando, eu falei, meu Deus do céu, quanta sabedoria. Eu espero um dia chegar a ter um pouquinho, gente, desse discernimento que vocês têm, do fundo do coração. Parabéns, de verdade, vocês são grandes exemplos de vida. Que lindo. Ô, Paula, você está em qual período? Eu faço o 4º e o 5º, em Contagem. Tá, depois você me procura lá. Tá, Júlio, pode deixar. Professor Júlio, um abraço. Tá, Júlio. É um projetinho, entendeu? Depois a gente fala. Um abraço. Não, excelente. Tá, Júlio.
Márcia, eu acho que eu consigo ler uma poesia. Pode ler? Sim, por favor. Eu tenho mania de falar com o microfone desligado. Obrigada, viu, Paulo, pela participação. Essa poesia, Pedro fez uma das últimas poesias que ele escreveu. E é interessante como ele sabia que ele iria partir, né? Mas a alegria que ele mostra não é uma coisa fúnebre, nem ruim, né? O poeta tem um olhar um pouco diferente. Eu vi o Pedro se transformando em poeta. E o poeta ele mudou o olhar dele em determinado momento da vida dele. Aí as coisas ficam diferentes, né? Uma porta não é só uma porta, né? Uma borboleta não é só uma borboleta. Ele vê além da superfície das coisas. E eu notei que quando o Pedro estava mais tranquilo, com cuidados paliativos, ele começou a olhar para o lado de lá com uma certa curiosidade. Tipo assim, agora eu vou para a minha outra vida, que eu também quero, né? A probabilidade de um tempo menor nesse mundo é grande. Preciso do amor trabalhando agora. Amanhã é cortina de fumaça. Escapando nas horas, incerto, certo que vou acelerar quando for embora. Sentado na ursa maior, Andrômeda das luzes me recolhe no roxo, na dimensão inaudível do multiverso. Foi maravilhoso meu tempo na Terra. Respirar. Retorno em paz para o coração das estrelas. Me pulsam sem respirar. Touché, sou anjo espadachim, espírito ancião. Lindo. E o Instituto do Pedro, o que a gente vai entregar para as pessoas é a poesia. Mas como nós montamos um instituto sem fins lucrativos, o que a gente doa são cadeiras motorizadas. Eu já consegui doar uma, que é muito caro. Sim. Né? Mas de uma em uma a gente vai mudar. O mundo a gente não vai mudar, mas a vida daquela pessoa que ganhou a gente muda, né? Porque muitas pessoas não conseguem tocar a cadeira e precisam da cadeira motorizada mesmo. E muita gente tem projeto para doar cadeiras manuais, que também são muito importantes, mas não servem para todas as pessoas. O Pedro usava uma cadeira motorizada e eram as pernas dele. E com essa cadeira, ele teve muita autonomia. Se ele não tivesse essa cadeira, seria muito difícil para ele. Então, ela significou muito para ele, né? E significa para as pessoas também que recebem. E isso é muito importante. Eu queria, que está quase finalizando, né? Agradecer a vocês a oportunidade. Vocês agradeceram, mas para nós também é importante falar, porque a gente vai falando e o coração vai apaziguando e as coisas vão melhorando. Eu choro todo dia, como eu falei para vocês, eu choro toda hora. Mas não é que eu ache que o Pedro não precisava ir. Eu sabia que ele precisava ir, né? Mas quando a gente perde alguém tão importante, não é só a pessoa que partiu, é você também que não está mais na vida dela. Isso também é uma partida. E isso também é difícil lidar. Então, as mães, elas lidam com isso porque também a gente não tem saída, né? Verdade. Não é, Paulo?
a gente não tem saída, mas a gente sabe, entende o momento que a pessoa não merece mais passar por aquilo que ela está passando. Mas não precisa ser doído partir, né? Pode ser bonito partir. É isso que é importante. Porque você vê essa poesia do Pedro, ele já estava mirando lá, né? Me recolhe no roxo, na dimensão inaudível do multiverso. Quer dizer, ele já estava, tipo assim, tô indo. Foi maravilhoso meu tempo na Terra, né? Retorno em paz para o coração das estrelas. É isso. Tem uma frase do Mário Cortella que ele fala que a pessoa só morre quando todos se esquecem delas. E é isso. Enquanto vocês existirem, enquanto o projeto de vocês existirem, os filhos de vocês não morreram, porque os filhos de vocês estão impactando as nossas vidas e vão continuar impactando a vida de várias outras pessoas. Eles tiveram uma vida maravilhosa e deixaram um legado através de vocês. Vocês estão fazendo o legado deles através do projeto, através do Instituto. Então, mais uma vez, agradecer, porque literalmente eu também saio dessa aula hoje transformada, impactada de maneira positiva e com a visão de olhar o ser humano, de olhar a mãe de um outro jeito. Então, é só agradecer. Obrigada, Flávia. Eu acho que fala-se muito de escutativa, né? E escutativa é escutar mesmo o que o outro está dizendo. E que, às vezes, o que o outro não diz, né? E hoje vocês, assim, eu tenho certeza que vocês tocaram muitos corações e mudaram muitas percepções. Assim, fizeram a diferença, fazem a diferença no projeto de vocês. Eu agradecer imensamente mesmo essa contribuição que não tem como mensurar. Eu acho que o que plantou aqui, eu acho que todas nós vamos levar e aplicar. Quero agradecer a Paola, a Roberta, a Carol, que ficou caladinha lá, mas pronunciou. Obrigada, Carol. Tá? Obrigada a todos que participaram. A Gabriela não pôde falar que ela estava trabalhando, mas ela acompanhou aqui com a gente, tá, Roberta? E pediu para agradecer a você, Paula. A Gabriela é a médica que atendeu o Pedro. Né? Quem nos apresentou, a Adriana, grande amiga do Júlio, foi o Júlio que me apresentou a Adriana também. Ela, infelizmente, não pôde entrar, mas eu falei com ela que está gravado e a gente vai enviar para ela o link. Tá? E vamos disponibilizar o link para vocês. Que lindo, se mais alguém quiser falar, a gente tem... Eu também quero agradecer muito. Como eu tinha falado antes, essa liga acho que mudou minha vida para muita coisa. Eu acho que hoje eu vejo que realmente fez diferença total. O relato de vocês duas, com certeza, daqui para frente você é outra pessoa, com certeza. Foi emocionante, eu me emocionei, eu já sou uma pessoa que se emociona à toa. Qualquer coisinha eu tô chorando. Nossa, sério, muito obrigada, de verdade. Eu achei a poesia do seu filho linda, Roberta. Obrigada. Tem muitas outras, gente. Escuta no Spotify. Poema Cast Pedro Muriel no Spotify tem muitas poesias declamadas por muita gente. Muito bonito. É gostoso escutar. Roberta, tem poesia, tem camisa, tem jogos, livro. Né? O projeto do Pedro tem livros, tem a camisa com as poesias do Pedro, um desenho do artista plástico que fez. Sim, que delícia. Mostra pra gente, mãe, Roberta. Você tem nenhuma para você falar? pedromuriel.com. Eu estou em Goiânia, né? Estou na casa da minha filha. Aí eu não estou em casa, não tem jeito. Ah, tá. Você está aí ainda. Então, Então é isso.
né? Vamos em frente, né, gente? Paola, fala mais uma palavrinha para a gente. Bom, nós temos aulas gravadas no YouTube, Projeto Lopes. Nós estamos capacitando nossos voluntários. Então, cada 15 dias estamos gravando aulas. E tem uma aula que, às vezes, para vocês é boa. Chama a Escola da Vida. Aí eu explico o que eu aprendi com a morte, 7 passos. É uma aula muito bonita, que às vezes vai ser boa para vocês. Chama Escola da Vida. E eu queria me despedir falando a frase slogan do Projeto Lopes, que meu filho escolheu, que fala: já que a vida é um sopro, deixemos lindas pegadas. Então, sempre nós falamos de pegadas. Tudo que você vai fazer, que seja feito com excelência, com amor. Porque o amor cura, o amor deixa pegadas. Então, lembre disso, vamos deixar pegadas, a vida é um sopro. Hoje estamos, amanhã não sabemos. E olha, não precisa estar velho para morrer. Não precisa estar doente para morrer. A única coisa que precisa é estar vivo. Então, todos vamos morrer. Então, o Instagram do meu filho é Andrés Projeto Lopes. Então, aqui está o slogan dele. O quê? Já estou seguindo. Oba, então Eu eu espero. enviei o podcast, mandei o link do Instagram lá no grupo dos ligantes, mandei para o Júlio também. Olha. Então tá. E A gente vai ajudar a divulgar mais ainda esse projeto de vocês, tá? E depois, Carol, divulga para a gente também, entra em contato e passa para mim o contato da Carol, Roberta, para a gente. Vou te passar o Instagram dela também. Tá, já. Bem, meninas, muito obrigada novamente. Vocês me conseguiram tirar minha fala, eu não tinha nem jeito de falar, não tinha. Estava muito emocionada mesmo, foi incrível. Obrigada novamente, que eu não consigo. Obrigada. Beijo, gente. Beijos. Obrigada, Beijos. gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.